Oi! Hoje nós vamos falar de pele. Os cuidados que você tem que saber para manter a sua pele saudável de forma natural. Então vem comigo que esse é Cuidados Naturais com Alecrim Pimenta. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a pele ela é composta por 3 camadas. Primeira, epiderme. Segunda derme e a hipoderme. A epiderme, ela é a camada mais externa da pele, é essa que a gente consegue enxergar, que a gente consegue pegar. Ela é composta por queratinócitos já maduros, e esses queratinócitos eles são ligados entre si por lipídios. E o que são lipídios? Lipídios são ácidos graxos. Óleo. O que acontece? Daí já dá pra gente ver a importância que esses lipídios têm na composição da nossa pele, certo? Que eles vão fazer essa ligação dos queratinócitos, tá? E na epiderme existe o que a gente chama de manto hidrolipídico. Como o próprio nome diz, hidro de água, lipídio de óleo, certo? Então esse manto hidrolipídico ele tem uma parte que é hidrossolúvel, solúvel em água, e lipossolúvel, solúvel em óleo. O que acontece? Esse manto hidrolipídico, ele sempre tem que estar em equilíbrio na nossa pele, tá? Equilíbrio entre água e óleo, certo? Então, o que ocorre? O nosso manto hidrolipídico, ele tem um pH relativamente ácido, em torno de 5,5. Isso é interessante porque faz com que seja um ambiente ideal para a vida de bactérias que fazem parte da nossa microbiota mesmo, e ele também evita a proliferação de algumas bactérias patogênicas. Então, ótimo, excelente. O manto hidrolipídico ele tem algumas funções. Uma que é manter a hidratação da nossa pele. Ele evita que a água se dissipe, porque ele forma esse filme de proteção, tá? A outra é que ele mantém o pH, tá? Ele vai equilibrar esse pH, evitando assim a proliferação de bactérias indesejadas, ok? E outra é que ele também nos protege contra agressões externas, como o clima, radiações solares e poluição. Bom, então sabendo disso, o primeiro conselho que eu dou para vocês é não use sabonetes ou hidratantes ou algum produto que seja secativo, porque ele vai danificar o nosso manto hidrolipídico. Se ele danifica o manto hidrolipídico e diminui a produção ali, diminui a quantidade de lipídios, vai acontecer um desequilíbrio nesse manto lipídico, fazendo com que a água se dissipe com mais facilidade e a sua pele fique ressecada. E existem vários problemas do ressecamento de pele. Primeiro, que pode provocar fissuras, e essas fissuras é uma porta de entrada para bactérias. E segundo, que a pele vai ficar mais suscetível a alergias, mais suscetível a irritações. Então, por isso é importante sempre manter o equilíbrio desse nosso manto hidrolipídico. Outras coisas que também podem acarretar no dano desse manto é água muito quente, a gente lavar o rosto com água muito quente, e também quando a gente seca a pele com toalha, muito assim, de forma muito forte, isso pode prejudicar o manto hidrolipídico, e é por isso que a gente não indica que a esfoliação seja feita diariamente, sim, uma vez por semana, certo? Então, é importante esses cuidados. O segundo conselho que eu dou para vocês é: não tenham medo de passar óleo no rosto, tá? Porque óleo é um lipídio, mas que fique bem claro, não passe óleo mineral. O óleo mineral, ele é componente de muitos cremes por aí, tá? Mas a gente tem que saber que o óleo mineral, ele vem do petróleo e ele é altamente comedogênico. O que é isso? Ele vai entupir as nossas glândulas sebáceas, e esse entupimento
que vai causar os cravos, e se porventura acontecer nessa glândula sebácea que está entupida, acontecer a infecção por alguma bactéria, acontecem as espinhas. Então, esse potencial comedogênico do óleo mineral, ele é extremamente prejudicial para a nossa pele. Então, por isso, a gente pode usar óleo sim, mas óleos vegetais. Esses óleos vegetais, eles podem ser provenientes de castanhas, de sementes e até mesmo de frutos, tá? Como é o óleo vegetal de damasco. Eles podem vir de sementes, como o óleo de semente de uva, o óleo de linhaça, tá? De castanhas, como de amêndoa doce. Então existem vários óleos muito legais, e cada um desses óleos, eles possuem propriedades específicas. Não precisa ter medo de passar esse óleo na pele. Por quê? Porque você vai ver que rapidamente ele vai ser absorvido pela pele. Ele não fica com aspecto, de maneira nenhuma, com aspecto oleoso. Em 2 minutinhos que você passa o óleo, ele já é totalmente absorvido pela pele, e a gente pode verificar isso pelo aspecto hidratado que ela fica, tá? Então ele vai passar a compor o nosso manto hidrolipídico, os óleos vegetais. Os óleos vegetais, eles têm muitas propriedades. Por exemplo, o óleo vegetal de linhaça dourada. Ele tem uma propriedade clareadora da pele. Ele é anti-inflamatório. Então ele pode inibir psoríase, ele pode inibir dermatites, algumas outras alergias e acne. Então olha o tanto de coisa boa, né, de propriedade boa que tem esse óleo. A gente também pode adicionar esses óleos a alguns ativos cosméticos, como por exemplo, alguns óleos essenciais. E aí quando a gente adiciona alguns óleos essenciais nesse óleo vegetal, a gente tem o sérum, que traz então várias propriedades anti-rugas, propriedades antioxidantes, clareadoras e hidratantes. Mas para usar esse sérum é necessário também alguns cuidados, tá? Algumas dicas, que a primeira é a seguinte: para a gente usar o sérum antes, é interessante a gente usar alguma coisa que hidrate, que é água, não é? Então, para a gente equilibrar o manto lipídico, a gente tem que ter o lipídio trazido pelo óleo vegetal e a água. Aí a gente pode então fazer o seguinte: antes de passar o sérum, a gente passa um tônico, borrifa no rosto, assim, um tônico, e logo depois pinga 3 gotinhas do sérum e passa no rosto, fazendo massagens, tá? O tônico que eu uso é um tônico caseiro mesmo. Metade de vinagre de maçã, metade de água. O vinagre de maçã ajuda a equilibrar esse pH da pele, tá? Mas se você não gosta do cheiro de vinagre de maçã, pode usar água mesmo, tá? A borrifa e depois passa o sérum. Bom, então é importante que a gente mantenha esses cuidados. Você vai ver que depois, que rapidamente o sérum, juntamente com a água, vai ser absorvida. As ações antioxidantes, anti-rugas, de clareamento, elas podem demorar um pouco para aparecer, para você perceber. De 1 a 3 meses, com o uso diário desse sérum, elas vão aparecendo. Mas a característica, as propriedades de hidratação, você vai perceber logo nos primeiros dias de uso. Então, não deixe de conferir as propriedades e os componentes do nosso sérum alecrim pimenta lá no nosso feed, tá? E depois eu volto com mais dicas sobre óleos essenciais, sobre óleos vegetais, tá bom? Para você continuar tendo um cuidado aí com a sua saúde, com você e com a sua pele. Tchau!